grande acontecimento no meio político essa semana, sem dúvida, foi o discurso que o deputado Teodorico Ferraz fez na Assembleia na última quarta-feira. Um discurso de cerca de 13 minutos, exclusivamente direcionado para o governador Paulo Artung. Do começo ao fim do discurso, Teodorico Ferraz foi levantando vários pontos da gestão do governador, fazendo críticas duras, inclusive à pessoa do governador. O desafio aqui do Papo de Repórter hoje é justamente entender como esse discurso, o que representa esse discurso do Ferraço para o processo político, né, eleitoral, e saber exatamente, ou tentar aqui tirar nossas impressões sobre o futuro desse discurso, né? Como que isso vai continuar repercutindo, se isso vai ser retomado, como o Ferraço deu a entender em vários momentos, dizendo assim que é só o começo, que tem mais coisas, que ele vai continuar batendo nessas denúncias. Algumas coisas são denúncias, como o tal do rombo de 890 milhões, que ele chama de buraco negro, que seria um ato de incompetência do governador Paulo Artung, ainda lá em 2003, naquele conhecido adiantamento dos royalties do petróleo que o Artung pediu à época para o presidente Lula. Então, o desafio é esse. Quem quer começar? Eu começo. Então vai lá. Eu começo, que sou mais velho aqui na mesa. Com certeza. Mais velho de tudo e mais velho de jornalismo. Veja o seguinte, eu acho que o Paulo vai montar numa fria. Você vê o seguinte, na época da ditadura militar, que todos temiam a ditadura, o Congresso mudo, e o Ferraz também é uma coisa semelhante. O Ferraz pertencia à Arena, o partido da ditadura. E aí o Ferraz rompe com o presidente Figueiredo, que aliás era o que dava mais butinada e que mais intimidava, e dá uma surra nele da tribuna da Câmara dos Deputados, que o Brasil se apavorou. Era a primeira vez que aparecia um deputado fazendo essa violenta crítica à ditadura militar, tendo como referência o Figueiredo. Agora, se ele fez isso com o Figueiredo, meu filho, na época que todo mundo temia, imagina, coitado do Paulo. O Paulo não sabe o que é esse lobo lá de Cachoeira de Itapimirim, não. E aí? Olha, eu vejo que no momento todo mundo da classe política tinha um anseio de encontrar uma figura que pudesse estabelecer esse confronto com o Paulo. Durante esses 5 meses, entre a eleição do Eric Musso e a quarta-feira o pronunciamento do Teodorico Ferraz, muitas investidas foram feitas. O próprio Ferraz disse que queria fazer pronunciamentos históricos, que ia mudar a posição. Se cogitou, inclusive, na criação de um bloco parlamentar de oposição na Assembleia, um bloco independente que seja, e que não foi para frente. Então, eu sou um pouquinho mais reticente nisso. Eu vejo um pouquinho de encenação no Ferraz, até porque, neste momento de preparação eleitoral, nunca os interesses do Teodorico Ferraz, senhor maior de um clã político de 50 anos do Espírito Santo, estão ameaçados. Hoje o Ferraz tem ameaça, além da ameaça de Itapemirim, onde a mulher dele, a ex-prefeita Norma Elmi, foi derrotada fragorosamente. Ferraz enfrenta a ameaça do governador ingerir ainda mais no DEM, que o DEM já não é um partido que é 100% Teodorico Ferraz há muito tempo, tanto que o presidente licenciado é secretário de Estado, Roger Miranda. E aí você tem todos esses fatores também. Não foi à toa que o Teodorico Ferraz levantou tudo aquilo. E sobre a questão desse rombo, aí eu vejo uma diferença, de um ponto importante nesse discurso também, que o Ferraz tenta desconstruir a imagem do Paulo como economista. E aí talvez ele atinja o maior patrimônio do Paulo dentro desse terceiro governo. Falar várias vezes, e a Norma
A Ayoub, no discurso da Câmara, como parece muito um discurso também encomendado pelo marido Teodorico, ela também bate nesse mesmo ponto. Ela põe em xeque a competência do Paulo como economista. E aí, olhando para um cenário eleitoral em 2018, vamos dizer que o Paulo tente uma reeleição. O principal argumento dele seria a questão do ajuste, que foi o homem responsável pelo ajuste. Aí vem o Teodorico Ferraz e coloca, não, mas é um economista de meia tigela, que fez o Estado ter um prejuízo de quase 1 bilhão. 1 bilhão que poderia para essa área e tal. Aí sim pode ser uma ameaça, porque a gente conhece o Teodorico Ferraz. Lá atrás, no governo Zé Inácio, o início do fim começou por Teodorico Ferraz, quando ele levantou a questão do ICMS das prefeituras. E a gente viu onde isso deu. Então, eu prefiro esperar um pouco mais para ver até onde o Teodorico Ferraz vai. Mas, ao que tudo indica, ele pode tomar essa posição mesmo e, de fato, encarnar a oposição que tanto se esperou aqui quanto o governo Paulo Atung. Aí você vê o seguinte, você tem hoje no Espírito Santo uma expectativa muito grande, eu falo muito nas lideranças do interior do Estado sobre o Majestic, sobre o Sérgio Majestic. O Espírito Santo todo está, sabe, de ouvidos abertos para ouvir quem é esse Sérgio Majestic. Então, mas ele tem um comportamento diferente, ele é elegante, né? Ele não é ferino na sua oposição, mas duro. Ferraz é outro estilo, é o estilo do velho político que bate para machucar. Então, eu não sei isso não, porque aí você tem um Ferraz para chegar às demais figuras que querem aí se confrontar com Paulo, vamos dizer, até a Rose, que é pretendente, não é? E que chega no Renato Casagrande, ele pode até trazer melhoras para o Renato Casagrande nisso, porque ele vira o primeiro da fila, da linha de tiro para cima do Paulo. Eu acho que é uma encrenca para o Paulo. Eu acho que era até o que o Rogério falou, juntando com o que o Netter falou, acho que tem até uma ponderação que a gente tem que fazer que é importante. Eu, meio que no que o Netter diz, quando o Netter fala assim que é muito encenação, não é que é bem encenação, não é bem isso que eu não entendo assim. Eu acho que, na verdade, é muito diferente de oposição. O que o Majestic faz é oposição, desde o começo, do primeiro dia de mandato, e é o que ele vem fazendo, por isso que a oposição nem poderia ser uma coisa raivosa, mais visceral, como tem feito Ferraz, passa a fazer o Ferraz. O comportamento do Majestic é próprio de quem faz oposição, e de forma, como ele gosta de dizer, republicana. A questão que é interessante nessa história do Ferraz, que eu acho que é o que pode tirar o sono do Paulo, é o seguinte: quando você vê o discurso do Ferraz, e aí vai mais de meio século de experiência, e ele sabe fazer isso, você percebe o seguinte: ele fala, por exemplo, olha, quando eu era presidente da Assembleia, eu devolvi 25 milhões para o governo do Estado. Porque eu sempre tive preocupação em economizar e tal. E eu devolvi 25 milhões. Sabe como que foi combinado que esses 25 milhões seriam distribuídos? O Paulo Atung prometeu que 6 milhões e meio ele iria destinar para a reforma do Hospital de Uni e construção de 10 leitos de UTI. Com a saúde no caos do jeito que está, isso ninguém nega. Só se olhar para os hospitais, corredores e os filantrópicos com a corda no pescoço. Aí quando ele dá esse número, ele fala assim: tá vendo? Faz 2 anos que eu combinei isso com o Paulo. Esse é um governador que não honra compromisso, ele não tem respeito pelos deputados. Aí que eu acho perigoso. Ele faz um discurso e prova que o governador não tem compromisso e não tem respeito pela Assembleia e envenena os deputados. Porque isso faz o cara, no mínimo, pensar. Você pode até falar, não quer dizer que amanhã o cara vai lá se juntar ao Ferraz e fazer parte de um grupo contra o Paulo. Não, não é isso. Mas assim, isso vai causando um clima ruim para o Paulo. Até quando a gente falou, quando o Ferraz não conseguiu se reeleger para o 4º mandato consecutivo, a gente até chegou a discutir aqui no papo. E a gente pôs até essa questão.
a gente falou, como será o comportamento do Ferraço lá debaixo da tribuna? A gente até falou, e ficou assim, será que o Ferraço vai fazer tudo aquilo que promete? Será que o Ferraço vai levar a coisa no banho-maria? Porque tinha assim uma expectativa, porque se sabia que se o Ferraço começasse a bater, ia ser complicado para o Paulo. Ia ser no mínimo desgastante para o Paulo, que eu acho que já está sendo. Não sei, também concordo com o Neto nesse sentido. Não sei quanto tempo isso dura, se isso vai ser... vai entrar no processo eleitoral ou vai daqui a pouco perder força, enfim. Mas assim, quando ele mostra as armas dele, dá para temer. O cara tem um arsenal respeitável. Ele não está indo para a mão, ele não está indo para uma disputa de soco. Ele sabe que é uma disputa muito bélica. A questão do Ferraço, e era a crítica enquanto ele esteve na frente da presidência, é utilizar o cargo para benefício próprio, para tratar de questões pessoais. E aí quando ele traz um discurso desse, num jogo combinado com a norma, e trazendo uma questão política também de sobrevivência dos dois. Esse é o grande dilema. É isso que a gente tem que tentar descobrir, sair um pouquinho dessa questão, porque há muita expectativa de que o Ferraço vá para cima, parta para cima do Paulo. Talvez seja um dos únicos que possa ir com essa disposição de dar porrada mesmo, de bater para machucar. A questão é, ele traz essa questão no momento que o governador Paulo Artung, caso se confirme tudo que tem dito em relação ao encontro, ameaça diretamente o futuro político de parte do clã Ferraço, com a intervenção no DEM de Teodorio Ferraço e Norma Iubi. Então a questão do momento também, porque o conteúdo é muito forte, é muito vigoroso, mas o momento, porque foram 5 meses onde se esperou muito do Ferraço e ele pouco fez. Não, veja o seguinte, o Ferraço também é estratégico. Aí, quer dizer, quando ele bate no Figueiredo, o povo todo queria o fim da ditadura, mas ninguém botava a cara na reta. Só as áreas de extrema esquerda, que não era, que na clandestinidade, fustigava, essas coisas todas. Então, ele também entrou num momento adverso. Quer dizer, o Paulo, esse é o momento adverso do Paulo. Exato. O Paulo, ninguém tinha coragem de bater no Paulo, está todo mundo batendo nele. É verdade. Você vai para o interior, o povo está falando mal do Paulo. Ele esperou um momento, né? Ele esperou um momento, né? Que sem volta. Sem volta. Porque, além do mais, o Ferraço é o tipo do cara que sabe até onde ele pode ir sem que isso ameace a vida política dele. Deputado estadual, ele contra o Paulo, ele já está eleito. Quer dizer, o Ferraço era sempre na cabeça um dos mais votados, não precisa ser mais votado, ele vai fazer esse jogo. E o Paulo, como diria um velho amigo meu, as costas do Paulo é muito fina, e quando bate, machuca.